Nobre David, tudo em ordem, cara? Eu fiz um videozinho aqui pra ficar mais fácil, que eu não tô em Joinville, tá? Aí aqui tu pode também circular aí entre os pares aí, pra tu ver essas questões da atualização da linha tradicional, tá? Deixa eu passar aqui então contigo rapidamente os pontos aqui que a gente conversou. Então, a nível de briefing, né, conversamos aqui sobre a atualização do 140 anos, sobre melhorar a fonte aqui do Maracujá, sobre destacar um pouco mais o Joinville, comentou algo em termos de deixar bold, né, mais negrita, já é uma fonte bold, mas eu tentei colocar mais corpo nela, mas aí descaracterizou demais, tá? E como isso aqui é uma marca nossa, se a gente descaracterizar demais aqui, ao meu ver, pode vir a criar uma certa ruptura, tá? Então eu dei um pouquinho mais de corpo, criei uma outra situação de layout ali, mas sem perder essa nuance aqui do Joinville, tá? Isso é um ponto focal e cognitivo importante do nosso rótulo, tá? Destacar o suco de maracujá natural, dar mais protagonismo à imagem, que eu também concordo, ela está meio pequenininha aqui, ser outra imagem também, atualizar essa questão aqui, não vejo problema em atualizar, né? Acho que é legal sempre a gente propor alguma mudança para o público, para dizer que a gente está se aprimorando, né? Estamos vivos, né? Nesse caso. E, enfim, aquelas questões de Pantone aqui também, tudo mais, e as atribuições aqui, esses descritivos aqui também alterar. Então eu fiz alguns testes aqui, alguns modelos e cheguei numa solução, trazendo aqui o seguinte, ó. Em relação à cor de fundo, nós vamos bater lá na paleta, tá? Lá no escritório a gente bate na paleta certinho para apontar, porque aqui, às vezes, na tela, até como tu mencionou ali, trocou de monitor e tal, cada monitor é um, e, enfim, o certo é ver na paleta mesmo para a gente definir isso daqui, tá? Então, o que eu fiz aqui? Bom, a atualização do celular, aquele celular que a gente já tinha utilizado lá no vinho, né? Beleza, isso aqui tudo certo. Eu dei um pouco mais de leitura aqui pro maracujá. E aqui é o seguinte, eu coloquei um pouquinho de fundo nele aqui, tá? Para ele subir como se fosse se destacar um pouco, até figura fundo ali, para ter como se ele saltasse um pouco mais à frente do que estava anteriormente. Aqui no Joinville, eu deixei uma linha dourada no meio da fonte aqui, para dar um pouco mais de tradição aqui para o Joinville, tá? Dei um pouquinho mais de corpo também, conforme tu havia solicitado, e separei coisa de 1 milímetro a parte branca, 1 milímetro na cor de fundo, e ali entra o dourado, tá? O outline dourado. Depois eu simulei, depois de te mostrar, ficou bem legal essa jogada aqui. Eu acho que vai dar uma vida aqui para esse Joinville, tá? Se a gente for notar aqui, ó, em relação à imagem, eu acho que eu mudei a ordem aqui para nós termos uma leitura hierárquica do rótulo Maracujá, Joinville, foto, entendeu? Maracujá, Joinville, foto. Antes estava Maracujá, Joinville, blá 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 blá, foto lá no último. Então, Maracujá, Joinville, imagem, isso aqui vai nos ajudar bastante também, eu acho que nesse redesign, tá? É importante a gente manter o layout do rótulo, o aspecto, tudo, para que o público não tenha ruptura, para a gente não cair no risco da ruptura. Então, existe uma atualização, existe a ruptura. Aqui, nesse caso, estamos atualizando. Então, a gente muda alguns elementos e mantém outros, né, para manter a linha curva de vendas aí sempre ascendente, tá? Essa fonte, tanto tradicional quanto com suco de maracujá natural, eu trouxe uma fonte quase que manuscrita, para atribuir um pouco mais de artesanabilidade para a marca, né? Nós temos esse diferencial em relação ao produto, ter esse diferencial humano na nossa produção, como tu mencionou há muito tempo atrás ali. Eu acho que isso é legal a gente, de alguma forma, trazer para o rótulo. Então, eu acho que essa letra manuscrita, ela trouxe uma ideia de assinatura, uma ideia de feito por pessoas, de pessoas para pessoas. Então acho que isso é bem legal atribuir à marca, tá?
Eu testei também colocar, como tinhas mencionado ali, reunião, uma defesa aqui ao redor com suco de maracujá natural, só que daí nós entramos naquele problema da hierarquia, tá? Tinha muita coisa disputando atenção, entendeu? Então, assim, maracujá Joinville, fruta, com suco de maracujá natural. Deixei a fonte o mais extensa possível ali, para que a gente não perca essa hierarquia. Se a gente aquela máxima, né, David? Se eu der destaque para tudo, eu acabo não dando destaque para nada, né? Então, quando as coisas começam a competir, assim, a gente tem que tomar cuidado. Daqui a pouco eu tenho uma página de Bíblia no rótulo de tanta informação ali e a mensagem não está sendo transmitida, tá? Então, esse que foi o meu cuidado em relação a isso, tá? Alterei aqui os dizeres beba gelado, ajeite antes de beber, voltei com a criptografia lá daquele primeiro rótulo que a gente fez. Gostei dessa tua ideia aqui, achei interessante, tá? Achei o mesmo espaço ali para gravação, né? E aqui, ó, na fruta, se a gente conseguir frutas que a gente consiga ter esse pontinho de interação com a marca, eu estou lendo tradicional, não perdi a leitura, passei a fruta levemente por cima para que ela fique na frente, justamente por isso, tá? Eu quero a fruta na frente, como se ela estivesse se destacando do produto ali, né? Eu tenho a fruta viva na frente, com as gotinhas ali e tal, e ela foi posicionada ali, mantendo o rótulo todo como plano de fundo para a fruta. Então acho que vai ser legal essa interação aqui, vai dar um destaque bacana no PDV. Eu fiz uma simulação aqui numa garrafa e, pô, cara, eu gostei muito do efeito que causou esse espaçamento que a gente deu aqui pro outline dourado, tá? Acho que isso vai nos ajudar bastante aqui, ó, deu um acabamento bem bacana aqui no rótulo, tá? Acho que agregou um pouquinho mais de valor aqui ao Joinville e sem que a gente perca a identidade que a gente conquistou até então, tá? Então tem uma leitura bem forte aqui do maracujá, tem o Joinville, tem o tradicional, tem o com suco de maracujá natural, bem evidente. Eu acho que a leitura da mensagem principal que a gente quer passar, puta, tá bem bacana, tá bem na cara do gol aqui, sem nada atrapalhar uma outra, sem aquela queda de braço ali entre as informações, tá? Acho que assim a gente consegue um resultado bacana. Eu queria bater esse papo contigo antes aqui da gente evoluir para os demais, né? Obviamente vai ter algum ajuste fino aqui em relação à extensão da linha toda, mas só para a gente falar sobre esse caminho aqui. Acho que é uma saída interessante, a gente dá uma vida para o rótulo, né? Sem perder a identidade e o brand equity aí que a gente conquistou durante todo esse trajeto. Beleza? Fico à disposição aqui. Estando ok, a gente já vai para a prototipação e evolução da linha como um todo. Um forte abraço aí, bom final de semana a todos.